Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao História Simplificada. Aqui é o André Gussi e hoje vamos entender o significado dos termos centralização política e o seu oposto, descentralização política. Esses termos são chave para entender como diferentes governos e sociedades funcionaram ao longo do tempo. Vou explicar o que cada um significa e dar exemplos para tornar tudo mais fácil de entender. Então, vamos lá, definindo o que é centralização política. Centralização política refere-se a um sistema em que a autoridade para tomar decisões e gerenciar um país ou região é concentrada em um grupo reduzido de indivíduos. Essas decisões são tomadas predominantemente em um local central, como uma capital, e as diretrizes estabelecidas são aplicáveis em todo o território. Esse sistema resulta em um ponto de comando único, de onde emana todas as políticas e regulamentações. Pense em um reino com um rei ou uma rainha. Esse rei tem o poder de tomar todas as decisões importantes sobre o reino. Ele decide as leis, os impostos e até mesmo como as pessoas devem se comportar. Não importa se você está na capital ou em uma cidade distante do castelo, as regras do rei valem para todos. Um exemplo clássico de centralização política na história é o Império Romano. O imperador, residido em Roma, detinha um grande poder e controlava um vasto império, estabelecendo-se da Inglaterra ao Egito. Suas decisões afetavam diversas regiões e povos. Aqui vemos um líder no topo, com poder concentrado em suas mãos, governando sobre um extenso território. Depois de entender a centralização política, onde o poder está concentrado em um único ponto, vamos olhar para o outro lado da moeda, a descentralização política. Esse conceito é o contraste direto de centralização. Em vez de ter todo o poder nas mãos de poucos, na descentralização, o poder é distribuído entre várias autoridades ou regiões. Cada uma dessas áreas tem mais autonomia para tomar decisões locais, criar suas próprias leis e gerir seus assuntos de forma independente do governo central. Essa estrutura promove uma distribuição mais ampla de poder e frequentemente permite que decisões sejam tomadas mais perto das pessoas afetadas por elas. Um excelente exemplo para ilustrar a descentralização política é o período do feudalismo, que marcou a Idade Média na Europa. Aqui, a figura de um governo central forte era praticamente inexistente. O poder estava nas mãos dos senhores locais, ou também conhecido como senhores feudais, como duques e condes, que controlavam suas terras de forma quase independente. Esses senhores faziam suas próprias leis, tomavam as decisões locais e até mantinham exércitos próprios. Nesse sistema, o poder era dividido entre diversas autoridades regionais, refletindo claramente o conceito de descentralização política. Após explorar o exemplo do feudalismo, que mostrou claramente a descentralização política, vamos avançar no tempo e ver como o conceito de centralização política se manifestou em outra época significativa da história, o absolutismo. O absolutismo, predominantemente na Europa entre os séculos XVI e XVIII, é um exemplo marcante de centralização política. Durante esse período, a figura dos reis e rainhas assumiu um papel dominante. Ao contrário dos senhores feudais que dividiam o poder, os monarcas absolutistas tinham controle total com os seus países. Eles eram a principal autoridade em todas as questões, desde a criação de leis até a decisão sobre impostos. Em muitos casos, suas decisões eram tomadas sem a necessidade de consultar outras entidades ou órgãos governamentais. Esta era uma era em que o poder estava concentrado nas mãos de um único indivíduo, simbolizando a centralização política em sua forma mais extrema. Aqui nós podemos trazer um exemplo de um monarca que foi símbolo do absolutismo, que é Luís XIV, o rei da França, conhecido também como o Rei Sol. Porque, assim como o sistema solar, todos os planetas giram em torno do Sol, na França, tudo girava em torno de Luís XIV. Viu a tamanha pretensão desse cara? Isso daqui é um exemplo claro de centralização política, pois todas as decisões passam na mão de uma única pessoa. Essa transição para o absolutismo ilustra a evolução dos sistemas do governo e nos leva ao conceito de Estado moderno, onde a centralização do poder e a formação de nações-estados começam a moldar a história mundial de uma forma completamente nova. Mas aí é tema para outros vídeos. Recapitulando aqui, nesse vídeo nós vimos os conceitos de centralização e descentralização política, trazendo exemplos como Império Romano,
e o absolutismo de centralização, e o feudalismo como a descentralização política. Observamos como o poder pode ser concentrado nas mãos de um único governante ou distribuído entre várias autoridades. No entanto, a gente pode ter outros momentos da história onde tem governos centralizados e governos descentralizados. E você consegue pensar algum exemplo? Coloque aqui nos comentários. Então fica assim, se você gostou do conteúdo desse vídeo, não esqueça de deixar aquele like maroto e se inscrever no canal para saber mais conceitos básicos de história, de humanidades e, lógico, conhecer um pouquinho mais. Muito obrigado e até o próximo vídeo.